trazendo um tema tão importante, tão relevante e tão sensível, que é falar sobre o luto. O luto nos traz a ideia de perda, e a gente sempre nos remete à perda de algum ente querido. Mas a perda, a gente vai ver que ela tem vários aspectos. E o que que me veio à mente para planejar esse seminário foi o seguinte: a profundidade na doutrina espírita, conceitos dentro da doutrina que nos auxiliam nessa elaboração desse luto. Então, às vezes eu estou falando um assunto e você fala, nossa, mas que tem a ver com luto? Então vocês vão perceber que nós vamos nos aprofundar, ou relembrar, ou aprender, quem nunca fez, principalmente o ESD, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, porque a gente vem à casa espírita, assiste a palestra, né? Aqui tem o ESD. Aqui tem o ESD, então o que é necessário o ESD? Porque a palestra é aleatória, né? Às vezes o assunto, o palestrante escolhe. O ESD não, ele tem um cronograma. E assuntos que são falados no ESD muitas vezes não se abordam nas palestras, porque é uma linha mais professoral, é uma linha mais de ensino da doutrina, que é algumas abordagens que eu farei hoje. Então eu trouxe muitos aspectos da doutrina espírita e muitos conceitos que ajudam nessa elaboração, nesse atravessar do luto. E eu trago também muitos e muitos aspectos da psicologia. Então, muitas das vezes a gente já atravessou o luto e muitas das vezes não. Então a gente necessita desse preparo. No cronograma de hoje, o que nós vamos ver? Os conceitos e a questão sobre a imortalidade da alma e do espírito. Kardec tentou trazer esse conceito, mas acabou não pegando muito, né? Quando está encarnado a alma, quando está desencarnado o espírito. Aí eu vou trazer o luto e as suas fases dentro da questão da psicologia. O que é prova, expiação e missão? O que vem a ser esse fluido vital? Estão entendendo esses conceitos que são mais aprofundados? Que muitas vezes a gente fala, nossa, eu ouvi falar disso, já assisto palestra há muito tempo. Mas são conceitos que geralmente o ESD que traz. A morte prematura, a morte antecipada, desencarnação coletiva, o que é o fluido cósmico universal, a prece, os bons pensamentos, o reencontro com o nosso ente querido, o que são as cartas consoladoras e sugestões para atravessar o luto. Mas antes de iniciarmos, eu quero contar uma história. Uma mãe estava amamentando o seu filho, e aí, eis que ela olha, ela no seu colo, ele solta ali do seio dela, e ela percebe que esse filho está sem vida. E ela fica desesperada. E aí é uma vila, e ela começa a perambular para essa vila, gritando, pedindo socorro, batendo nas portas, e as pessoas, mas ele morreu. Não, ele não morreu, o que aconteceu com meu filho? Não. Eis que ela avista num monte, embaixo de uma árvore, Buda. Ela pega aquele filho nos braços e vai até Buda e fala, eu quero trazer meu filho de volta. E ele falou, ok, nós vamos trazer seu filho de volta, mas tem uma condição. Você vai descer na vila e você vai procurar um grão de mostarda. Quem tiver um pé de mostarda dentro de casa, você vai trazer esse grão. Mas tem uma condição, esse grão de mostarda assim, tem que ser um grão de mostarda encantado. O que vem a ser esse grão de mostarda encantado? Ela perguntou. Se tiver um pé de mostarda na casa da pessoa, você conseguiu o grão, mas a morte tenha chegado ali naquela família, o luto já tem atravessado aquele lar, esse grão não é encantado. Ela falou, beleza, desceu e foi de porta em porta. Você tem pé de mostarda? Eu tenho, então eu preciso de um grão. Mas por quê? Ele é encantado? Aí as pessoas perguntavam, mas é encantado por quê? Aí ela perguntava àquela família, alguma vez vocês já passaram por algum luto? Alguém da sua família já faleceu? Já houve alguma perda? Ela, com certeza, sim. Ah, então não pode. Aí batia em outra casa. Vocês têm um pé de mostarda? Tenho. Vocês têm só que ele precisa ser encantado. E a pessoa falava, nossa, mas o que é encantado? E ela perguntava àquela família, e aí, o luto... Vocês já tiveram alguma perda na família, algum luto, alguma questão? Sim, então não é encantado. E ela foi. Aí ela entendeu o ensinamento de Buda. Então, o que Buda quis trazer para ela? Que na realidade a única certeza que nós temos, absoluta na nossa vida, é o processo do nosso desencarne. Mas ela percebeu que todas as famílias, todas as pessoas, um dia passaram ou um dia passarão por esse processo de luto, pelo processo de perda.
Então, muito de nós, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de trazer um sofrimento. Ninguém quer passar por situações tristes. Mas a gente precisa se recordar de uma lição que o Espiritismo nos traz, estamos no mundo de provas e expiações. Eu estou trazendo hoje como lidar com o luto à luz da doutrina espírita. Ela é uma doutrina consoladora? Muito. Muito consoladora. E por que ela traz o consolo? Qual a diferença que a gente vê em outras religiões? Por que ela traz esse consolo? Ah, não, porque tem atrás as cartas. Não, nem todo mundo recebe a carta. Muitas pessoas adentraram e chegaram à casa espírita, vocês aqui, através de várias portas. Uns chegaram pela curiosidade, talvez outras religiões tinham muitos questionamentos, falaram, não, isso aqui não está respondendo as perguntas. Muitos chegaram pela dor, pelo sofrimento. Muitas pessoas chegaram através do quê? Do luto, pela perda de algum ente querido, que não conseguiam lidar, e muitas pessoas acabam vindo à casa espírita e se tornando espíritas por conta do luto. E muitas das pessoas também vêm por questão do quê? Da mediunidade. Então tem aquela mediunidade punjante, tem uma mediunidade que a gente chama de ostensiva, e vem à casa espírita por conta da mediunidade. Então muitos são as formas. Outras pessoas vêm, por exemplo, a gente tem um médium Manolo que vem, muitas pessoas vêm por questão da cura, né? Mas aí, o que é interessante para nós, independente da porta que você adentrou, a casa espírita, é você se aprofundar na doutrina. O que Jesus nos traz? Que a gente deve construir a nossa casa sobre areia? Não, Jesus nos traz que a gente deve construir a nossa casa sobre a rocha. O que nos traz isso? Construir a casa sobre a rocha é a gente solidificando através dos nossos conhecimentos. A gente usa esse aparelhinho para ver um monte de bobeira o dia inteiro, né? Você passa horas, você nem vê passar os minutos. Eu não estou falando que não é para ver isso. Só que aqui também, no YouTube, tem muita coisa boa. Lógico, a gente tem critério para ver bons palestrantes, né? Por exemplo, o Web Rádio Fraternidade é um canal que eu gosto muito. O Jorge Elahá, chama Elahat, ele é maravilhoso. Aí temos o Haroldo Dutra, temos Arthur Valadares, temos muitos. Ah, eu não gosto de ler. Temos livros, audiobooks aqui. Temos radionovela espírita, alguns romances de Emmanuel, que o Chico trouxe com Emmanuel, são 5 romances históricos, tem a radionovela, cada personagem tem uma fala. Então assim, não há desculpa. Mas o que precisa, eu vou dar um seminário aqui, mas eu não vou dar uma pílula mágica para tirar o sofrimento ou para saber lidar com o luto. Eu vou te dar o caminho. Mas a gente precisa se aprofundar. Porque a hora que vier algo arrebatador na nossa vida, a gente não vai titubear e desmoronar. A gente vai sofrer. Uma questão que também é muito trazida no Espiritismo, isso de quem está há muito tempo na casa espírita é espírita. E aí uma fala também de nós espíritos, você não pode chorar, você está fazendo a outra pessoa do outro lado sofrer, ela não está descansando, ela não está tendo paz. Gente, isso é um crime, isso é um pecado de falar isso para a pessoa, não podemos falar isso, e no final eu vou trazer essa questão, o quanto é o choro, nós espíritas sofremos, nós espíritas choramos, nós espíritas nos isolamos, as questões muito prejudiciais para nós. Esse luto não elaborado, esse luto adiado, esse choro que você fica travando, ele vai trazer prejuízo e a gente vai ver que existem fases. Ai, mas você é espírita. Você é espírita, você não pode sofrer. Você sabe que a pessoa não morreu. O católico também sabe que não morreu. O evangélico também sabe que não morreu. Ou não acreditamos na imortalidade da alma. Todas as religiões trazem a crença na imortalidade da alma. Ou seja, nós morremos, morre o nosso corpo, o nosso espírito continua. Todas. Todas as religiões que trazem transcendente acreditam o quê? Na imortalidade da alma. Qual a única diferença nossa que a gente tem? A crença na reencarnação. A gente vai e volta quantas vezes forem necessárias para a gente atingir a pureza e a perfeição. Por que o espírita não pode sofrer e o católico pode? Ai, porque você sabe que ele não está vivo. Ué, mas ser católico também não sabe.
Então, gente, para com esse estigma de que não pode chorar, não pode sofrer. Eu passei... Nossa, minha mãe faleceu semana passada, eu tô aqui na casa espírita, firme, olha. Por que não? Porque eu tenho a... Não! Não sejamos... Aí, às vezes, tem alguém que desencarna, você tem uma pessoa da família, aí você é quem? Um amigo palestrinha. Um amigo chato que fica, não, porque você tem que... você tem que ler esse livro. Aí semana que vem se pergunta, você já leu o livro? Gente, calma, a pessoa vai ter fases. A pessoa vai precisar elaborar tudo isso. Então, a gente precisa ter compaixão por aquela pessoa que está passando. Cada um vai passar o luto de uma forma. Ser espírita não nos tira a liberdade de sofrer, de ter tristeza, de muitas vezes não querer nem fazer nada. O que o espírita nos traz quando você constrói a sua casa sobre a rocha é não entrar no desespero, é não entrar no momento de revolta. Mas você vai sentir o luto, sim. E uma coisa que também a gente não faz é não falar sobre a morte. Para com esse assunto. Assunto macabro. Eu quero ser enterrado com tal roupa. Eu queria que fizesse tal coisa. Tudo bem, é o desejo da pessoa. E eu aprendi isso, e não estou falando que eu também nunca sempre aceitei falar sobre a morte. Uma vez meus pais foram viajar, eu era solteira, e meu irmão solteiro, morava com meus pais, muitos anos. E aí o meu pai e minha mãe foram viajar, fazer uma viagem mais longa assim. Aí meu pai apareceu assim nas vésperas da viagem com umas 4 laudas, assim, folhas. E aí ele falou, olha, tá tudo aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, você liga pro fulano, tal ciclano. Lembra que a época tinha aquelas assinaturas de revista, tudo. Ele colocou até o telefone disso, olha o grau. Senha de banco, tudo. Falou, se acontecer alguma coisa... Falei, pai do céu, Camila, a gente tem que ser racional. A gente precisa falar sobre isso. Porque a gente já sabe que o luto, quem já perdeu alguém, já sabe que é complicado. Mas essa parte burocrática, de fazer inventário, de ir no cartório, aí tem por advogado, gente, é terrível. Então assim, se a gente falar sobre a morte e puder facilitar a vida de quem vai ficar, maravilha. Porque tem gente que comprou o terreno no fio do bigode com o vizinho. Aí morre, a mulher fica o quê? Sem terreno, o rapaz pagou, o marido pagou e ela não tem nada. Então acertemos a nossa parte burocrática também em vida. Pense sobre a morte, que aqui você pode atravessar a rua, porque qual é o problema nosso? De todos. Quando eu falo isso, estou falando para mim também. A gente acha que vai morrer velhinho. E a gente pensa que as pessoas que estão próximas a gente nunca vão morrer. Então a gente precisa refletir sobre isso. Sobre a nossa morte. O que queremos deixar aqui? Qual o nosso legado? A gente precisa refletir sobre a morte, a doença das pessoas que estão próximas a nós. Mas meus pais estão uma certa idade. Sim, mas os filhos também. Então, não quero pensar nisso. A gente precisa pensar. E pensar e solidificar a nossa base religiosa. Para quando isso vier, a gente estar sobre a rocha. Uma questão sobre a imortalidade da alma e do espírito, que eu falei, todas as religiões, tudo que traz algo sobre o transcendente, até filosofias, filósofos, entende, traz algo além do mundo material. Se você não é materialista, ateu, ateia, agnóstico, enfim, que você acredita que você não saiu do berço e vai para o túmulo, você acredita em algo transcendente, independente da religião, enfim... A gente crê que a imortalidade da alma e do espírito, ou seja, o nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito é eterno, certo? Então, a gente tem realmente essa crença. Quando a gente pega a Bíblia, quando a gente tem uma Bíblia em casa, a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para os judeus, para a religião judaica, para o judaísmo, eles chamam o Antigo Testamento de Tanar. Para os hebreus e judeus. E vocês sabiam, eles seguem as leis de Moisés. Eles não acreditam que Jesus é o Messias prometido, ainda estão aguardando. Então eles leem o Antigo Testamento. Eles não adentram o Novo Testamento, ali, os Evangelhos, enfim, as cartas de Paulo, Apocalipse. Então, sabia que você tem uma Torá hebraica na sua casa? Sabia que você tem uma Torá na sua casa? Aí tudo... O que é a Torá? É o livro sagrado, as leis de Moisés para os judeus. Sabe o que é a Torá? A Torá é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e
Deuteronômio. Essa é a Torá hebraica. O Antigo Testamento que tem na nossa Bíblia é a Taná, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da sua Bíblia, é a Torá. E aí tem aqui, né, a prateleirinha de as leis de Moisés, os profetas maiores, os profetas menores. Tudo isso é o Antigo Testamento ou a Taná. O que nos traz o Antigo Testamento sobre o mundo espiritual? O que eles fazem? Como que é? Enfim, pouquíssima coisa. O Antigo Testamento traz pouquíssimas coisas sobre o mundo espiritual e traz mais as questões de como a gente lida no mundo material. Como a gente tem que agir no mundo material. Você vê os 10 mandamentos, né? São questões para trazer como a gente age no mundo material. E aí você fala, então os judeus, os hebreus não estudavam sobre o mundo espiritual? E os rabinos? Todas as religiões têm sempre os iniciados, as pessoas escolhidas que estudam sobre algo, e tem aquilo que é entregue a todos. O espiritismo tem isso. Você está aberto a estudar e ler e saber muito mais. Então, assim, a gente não tem um sacerdote, não tem um ancião. Eu tô aqui por quê? Porque eu sou curiosa e sou mais exibida. Mas talvez alguém que seja sentado aí saiba muito mais que eu. Então, a gente tem essa abertura. Lá no judaísmo, às vezes também no católico, por exemplo, o padre, né, faz o seminário, então ele tem um estudo, enfim, mais direcionado. E aí tem o que é entregue ali para a população. Então, no judaísmo, aonde está a dimensão espiritual e mística do mundo espiritual? É na Cabala judaica, o Cabala judaica, que é estudado por algumas pessoas e traz a ideia do mundo espiritual. Se vocês pesquisarem sobre a Cabala judaica, ela tem muita semelhança com o espiritismo. Então ele traz a ideia de reencarnação, traz a ideia de transmigração planetária, a gente tem vários mundos, traz a ideia de lei de causa e efeito. Então traz todas essas questões o quê? Que traz o espiritismo. Então uma vez uma pessoa me perguntou assim, nossa, mas como você crê numa religião que não tem nem 200 anos? Eu falei, eu não vejo só o espiritismo. Quando você começa a estudar ali o código religioso mais antigo do mundo, que são o código dos Vedas, quando você entra no budismo, quando você entra no hinduísmo, eu tô falando isso bem antes na crença de Deus, você tô indo numa ordem cronológica, não tô nem falando de Deus, Abraão, Moisés. Tô falando dos egípcios, tô falando dos gregos, eu tô falando do budismo, do hinduísmo, dos Vedas, então você vai vindo nesse caminhar. Quando você pega a doutrina espírita, quando você estuda tudo isso, você fala, gente, tem tudo a ver. Tá uma questão dentro da outra. Não é um ensinamento novo, não é algo que nunca se foi falado no mundo. A mediunidade, ela não é nova. Desde que o homem é homem, o mundo é mundo, sempre existiram pessoas que tiveram esse portal com o mundo espiritual aberto. Nós temos os profetas, nós temos os oráculos, nós temos as pitonisas. A mediunidade no Egito era usada de forma pujante. A palavra mediunidade foi trazida por Kardec, mas a mediunidade não surgiu do espiritismo. Então todos esses ensinamentos vêm vindo sempre. E aí nós temos o Novo Testamento, que é Jesus. Então os judeus hebreus param lá. Nós que cremos que Jesus é o Messias prometido, trazemos, a gente adentra em quais livros também? Do Novo Testamento. Daí temos os primeiros, os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que são só 4. Aí Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, outras cartas e o livro profético. Mas o que Jesus nos traz? Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, Sócrates, Platão, independentemente desses. Porque vieram ao mundo, existe essa pergunta no Livro dos Espíritos, questão 626. Deus, as mensagens de Deus, a palavra de Deus, somente vieram por intuição ao homem? Ou só vieram por Jesus? Aí os Espíritos respondem, não. Em todas as épocas vieram pessoas que vieram trazer a mensagem de Deus. Vieram mensageiros. Então todas essas pessoas são mensageiros. Que trouxeram a mensagem o quê? De Deus. E aí ele pergunta na sequência, dentre todos esses que vieram à Terra, qual deles é o nosso modelo e guia? É o mais perfeito, que a gente tem que tomar como modelo. O que eles responderam? Jesus. E também qual o diferencial de Jesus? Dentre todos eles, foi ele que veio corroborar que a morte não existe. O que ele fez, diferente de todos esses? Morreu e
ressuscitou. Ele veio corroborar, ou seja, eu vim aqui, não vim só dar o recado, eu vim mostrar que o que? A morte não existe. Então não é só nós espíritas, todos nós cristãos têm a crença na imortalidade da alma, e também Jesus veio nos corroborar que o quê? Que a morte não existe. Então nós tivemos Moisés ali como a primeira revelação, isso é estudado no EJE. Aí segunda revelação vem Jesus e terceira revelação vem a doutrina espírita, que é trazida como consolador prometido. Então Jesus ali na véspera do seu desencarne, no jantar ali com os seus apóstolos, ele nos traz o quê? Olha, vocês não têm, o mundo não tem a capacidade de trazer todo o ensinamento. Por exemplo, eu vou pegar minha filha de 9 anos e começar a mostrar para ela como que faz máscara, né? Talvez se ela fosse superdotada, enfim, mas vocês entendem? A compreensão dela não lhe cabe. Então, para nós, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, moralmente, porque nós temos muitas reencarnações, a gente vai começando a captar melhor os ensinamentos. Então, e aí, pode reparar, como que era a lei de Moisés? Não parece que estava fazendo com criança? Não põe o dedo na tomada, não pula aí, não matarás, não roubarás, não furtarás. Espiritualmente infantis. Aí vem Jesus trazendo um novo formato. E aí Jesus fala, o mundo não está em capacidade de aprender esses ensinamentos com mais profundidade. Tanto que ele fala por parábolas, histórias, trazia ideias de coisas à época, né? Usava, o feijão, enfim, feijão não, o pão, enfim, trazia todas as parábolas com esses sentidos figurados para melhor entendimento. Então a gente está tendo uma evolução. E aí Jesus fala, mas após mim virá o Consolador prometido. Camila, você vai falar que o Consolador prometido é da doutrina espírita? Sim. Só que eu vou chegar lá, porque quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, que petulância nossa. Quem é nós na fila do pão sem glúten? Quem nós é o Consolador prometido. Mas não é a doutrina espírita que é o Consolador prometido. E os princípios básicos do espiritismo não é recente, igual eu falei. É algo que vem muito antigo. Então tudo isso, se vocês adentrarem no budismo, do judaísmo na Cabala, se vocês pegarem o Código dos Vedas, se vocês pegarem o livro Bhagavad Gita, então se vocês pegarem todos, vocês vão ver que tudo isso é trazido de um outro nome, de uma outra forma. Então, o que nos traz aqui para nós? As obras foram reveladas pelo Espírito e codificadas por Allan Kardec. Então a gente tem 5 livros básicos, né, do Espiritismo. Mas quem escreveu tudo isso foi Kardec? Kardec tinha mediunidade e ele psicografou? Não, Kardec nem mediunidade tinha. Ele devia ser um cara muito sistemático, muito organizado, muito inteligente. Ele foi um dos mensageiros escolhidos, com certeza, uma missão. E ele apenas codificou, organizou, compilou e colocou organizado. Então ele já tinha recebido um caderno aí com mais de 50 folhas que já tinham perguntas. Foi lá e dialogou com vários espíritos através de vários médiuns, não foi um médium e um espírito. E aí ele fez um compilado, no mundo inteiro ele foi vendo o que realmente batia e compilou e colocou nas obras espíritas. O que ele tinha um pouco de dúvida, jogava na revista espírita. Então as obras são reveladas pelos espíritos, codificadas por Kardec. A doutrina é dos espíritas, a doutrina é dos espíritos. O espiritismo é dos espíritos. Aí eu vou chegar lá com isso. Então, quem são os princípios básicos do nosso espiritismo? Trazendo a ideia de Consolador prometido que eu trouxe. Então, na verdade, não é o espiritismo que é o Consolador, são as ideias trazidas pelo espiritismo. Se um dia forem proibido todos os centros espíritas queimar todos os livros espíritas, você acha que a doutrina espírita não vai surgir em outro lugar, com outro nome, através de outra pessoa? Com certeza! Então, o que eu falo não é a doutrina espírita, são os princípios que a doutrina traz, através de muitas outras religiões, através de muitos filósofos que vêm trazendo isso. Então, por isso que eu falo, às vezes a pessoa é ateia, agnóstica, né? E aí, como que a pessoa faz? Né? Eu me pergunto às vezes, nossa, um caminho maravilhoso para a pessoa que é ateia, agnóstica, não tem essa crença, enfim, é a filosofia. A filosofia traz essa ideia da virtude, traz essa ideia dos valores, traz essa ideia do propósito, traz a ideia desse significado. Enfim, não traz algo transcendente, mas traz algo que às vezes está fazendo melhor que nós, que chama-se reforma íntima.
Então, isso que eu falo, a gente tem que... Khalil Gibran fala isso. A religião, a religiosidade, a espiritualidade é uma casa que ele não tem teto. Uns vão entrar pelas portas dos fundos, uns vão entrar pela porta da frente, uns vão entrar pela janela. Quando todo mundo entrar nessa casa, a gente vai olhar para cima e vai ver o mesmo céu. Então, paremos de julgar o irmão. Cada um tem o seu momento. Muitas das vezes a pessoa quer vir à casa espírita, até acredita lá em reencarnação, mas ele não vem não por uma questão teológica, uma questão religiosa, mas uma questão moral. Não posso trair minha família, a pessoa não tem a coragem de assumir. E tá tudo bem. Esse é o período de encarnação. O que a gente precisa é fazer a nossa reforma íntima e evoluirmos, independentemente do nosso caminho. Então, quais são os princípios? Aonde traz esse Consolador prometido? A existência de Deus, Criador, nós somos monoteístas. Jesus é o nosso modelo e guia, é o governador do orbe. Jesus é aquele que veio ao mundo por 33 anos? É isso que é Jesus para nós espíritas? Não. Quando o mundo foi criado, Camila, você está tirando isso da voz da sua cabeça? Não é voz da minha cabeça, nem sou médico. Não tem mediunidade ostensiva, todos somos médicos, mas ostensiva não. Da onde que eu estou tirando isso? Num livro muito especial, que é muito difícil de ler, recomendo que façam um estudo, tem estudo maravilhoso que o Jorge Elahá, inclusive, chama o livro A Caminho da Luz. Traz todo esse processo de criação da Terra, a escolha das pessoas que vieram com Jesus, como que foi, quantos anos vocês acham que tem a Terra? 4,5 bilhões de anos. Quando foi criado a Terra, uma bola de fogo, que ela soltou-se ali da nebulosa, quem você foi escolhido para governar a Terra? Quem foi escolhido? Jesus. Mas a gente tem Marte, tem outro espírito crístico, tem outro espírito. Tem outro Jesus lá. Cada um do planeta é governado. Para nós, a Terra, quem nos governa 4,5 bilhões de anos, quem é? Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, o modelo mais perfeito. Então, ele é a nossa meta. Para cristãos, a crença na imortalidade da alma do espírito, a evolução espiritual. Através do quê? Da nossa reforma íntima. Não. Quando você reencarnou, teve um planejamento para você que era assim, você ia casar com fulano, ia ter 3 filhos, ia trabalhar assim. A gente obedece essa questão? Há um determinismo na nossa vida? Não. Nós trazemos provas, expiações e missões, mas a gente vai pelo gênero. Olha, Camila, você vai passar muito perrengue na parte sentimental, nossa reencarnação. Camila, mas a parte financeira vai ser ok. Camila, você vai passar muito perrengue com a parte dos filhos. Então é o gênero da prova que você traz, não é um determinismo. O nosso destino não está escrito na palma da nossa mão, porque a gente tem um presente que Deus nos deu, que se chama livre-arbítrio. Então, a gente está o tempo inteiro, sabe quando você coloca no GPS um destino? Quando você reencarnou, você colocou um destino. Aí você virou na rua errada, ou tinha um impedimento ali. O que o GPS faz? Recalcula a rota. Jesus está olhando e falando, recalculando a rota de novo, Camila. Então, nós estamos o tempo inteiro recalculando a rota. Deus tem pressa? Nenhuma. Então a gente fica conjecturando, será que esse marido que eu tenho é minha, será que eu matei ele na outra encarnação, porque Deus, a gente fica conjecturando, nossa, esse filho, minha Deus. Então a gente querendo conjecturar, e eu já vou trazer um aspecto sobre isso também. Nós temos, qual a crença? A pluralidade de existência, que é chamado de reencarnação. Outras religiões, filosofias, mentepsicose, renascimento, transmigração. É a mesma coisa. Camila, eu estou estudando budismo, não vi nada de reencarnação. Reencarnação não, mas você vai ver renascimento. Entende? A mesma questão de ir e voltar. Esses são os princípios espíritas. Pluralidade de mundos habitados, a cabala judaica traz isso. Várias religiões e filosofias trazem isso. A fé raciocinada. Mas eu vou estudar a cabala judaica, não vou ficar mais espírita, não. Aqui a gente tem uma tríplice aspecto. Fé, ciência, filosofia e religião. Então, minha filha, você vai pisar em terra já pisada, fica aqui. Que a gente tá... Ainda mais. Tem a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, e temos a comunicabilidade dos espíritos, através do quê? Que Allan Kardec trouxe o nome, mediunidade, que sempre existiu. Sempre, desde que o mundo é mundo, o homem é homem. A mediunidade é uma faculdade humana neutra. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Pode usar para o bem ou pode usar para o mal.
E aí nós temos as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Obras Póstumas foi escrita depois da morte de Kardec, fizeram compilados ali e colocaram alguns documentos que ele tinha e escreveram obra póstuma. Então o que a gente traz no Espiritismo? Kardec nos trouxe a síntese. E olha o presente maravilhoso que nós temos. Nós temos num lugar que a maioria, se não todas as obras espíritas foram escritas onde? No Brasil. E aí as obras espíritas não trouxeram análise. Muitas trouxeram detalhes do mundo espiritual. Então é aí que eu trago a questão do luto. Mergulhar nas obras de André Luiz, que traz o que eles fazem, como que é. Eu vou trazer um exemplo aqui do livro Os Mensageiros. E poucos sabem, ele tem uma ordem, que começa com o Nosso Lar, que já tem o filme, Os Mensageiros, que tem o filme também, que é o Nosso Lar 2, aí temos Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, O Mundo Maior, é uma sequência de leitura. Não gosto de ler audiolivro, alguns têm radionovela. Por que eu trago isso? A gente precisa mergulhar nessas obras. Quando você fica assim, será? Enfim, o que eu trago aqui hoje é, você realmente acredita que a gente não vai ficar no túmulo mesmo, vai pro pó? Você acredita que realmente, se você perdeu alguém, nossos amores estão vivos? Você realmente acredita na imortalidade do espírito e da alma? Você acredita realmente que a vida continua depois da morte? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes a gente faz coisas no automático. Tudo assim, às vezes tem uma mania. Quando eu casei com meu marido, ele tinha mania de tirar o micro-ondas da tomada. E hoje em dia tem tudo embutido, não tem como. Mas por quê? Porque ele já veio com essa mania da casa dele, que o pai e a mãe dele tiravam o micro-ondas da tomada. Mas a gente vai tirar, arrastar tudo, porque agora tem tudo embutido, assim, é meio difícil. Mas por quê? Ele nunca parou para pensar. Ele fazia aquilo porque era feito. E zilhões de coisas que a gente faz, boas e ruins, porque a gente vai entrando nesse automático. A gente não questiona, a gente não pergunta por que eu estou pensando isso. E a crença na imortalidade da alma também é isso. Será que você vem crendo nisso porque você tem uma religião desde pequeno? E você fala, então, já foi na religião, eu sei, Jesus ressuscitou, enfim. Mas será que dentro de você, quando algo acontece, quando algo, você fala, não, eu sou um espírito. A gente acorda de manhã, o mundo material está o tempo inteiro nos sugando. A gente pensa no boleto, no trabalho, no filho, na casa, que tem que comprar para o almoço, congelar carne, feijão, chá de molho. A gente está sempre ligado ao mundo material. O mundo material vai nos sugando. A gente esquece que somos espíritos. Porque se a gente acordar de manhã e falar, eu sou um espírito, isso aqui é passageiro, a gente vai dar menos bola para sujeira, vai ser menos crica, vai parar de ser chatinho com as questões de que o carro tá assim, não pode comer biscoito no carro. Não, a única pessoa que consegue no mercado que quem faz sou eu. Quando a gente lembra que a gente é espírito, que a gente está aqui de passagem, que a gente pode não desencarnar velho, mas amanhã ou daqui a pouco, quando a gente pensa nisso e vive realmente isso, o nosso aspecto muda muito. As nossas questões, a maneira de a gente de agir muda muito. E como que a gente vai fazer isso? Mergulhando na doutrina. E aí, o que eu trago? Ser espírita não me isenta de sentir as dores humanas. Ser espírita vai me tirar do desespero. Mas não somente ser espírita. E aí, qual a base que você fez sendo espírita? Esse espiritismo está sobre a areia ou sobre a rocha? E isso não vai deixar de você sofrer. Não, você não vai se impedir, talvez, de você entrar numa depressão profunda. Não vai impedir de você sentir tristeza. Não vai se impedir, talvez, de você entrar em revolta. Mas você não pode ficar o quê? Desesperado. Então, o que é o luto? Luto é um sentimento de tristeza por a perda de alguém e que mais? De algo significativo. Então, a gente pensa luto, uma perda de um ente querido. O que eu quero trazer para vocês? Existem várias formas de luto e todas essas fases, esses processos vão ocorrer em qualquer forma de luto. Isso que é importante. Cada pessoa vai processar esse luto de alguma forma diferente. Às vezes um casal perde o filho, o marido no dia seguinte enterrou ali, no dia seguinte ele vai o quê? Trabalhar. E a mulher fala, como assim você vai trabalhar? É a maneira dele elaborar aquele luto. Eu não quero nenhuma foto, deleta todas as fotos, não quer porta-retrato, nada. A mulher já quer espalhar foto na casa inteira. Cada um tem uma forma de elaborar. E depende de muitos aspectos.
Qual é o tempo de desencarne? Essa pessoa teve uma doença antes ou foi uma morte, uma fatalidade? Existem muitos aspectos, a idade, o laço que você tinha com essa pessoa. Tem muitos aspectos que vão diferenciar. Então, talvez você tenha um irmão, os dois irmãos que perderam o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, às vezes elaboram de uma forma. Uma coisa que a gente tem hoje, que eu vou te falar, é essa questão desses coach de prateleira, que assim, tudo é muito rápido hoje. E é rápido. Né? A gente é de uma geração que tinha internet de escada, agora a internet está acelerada, agora a gente tem internet em tudo que é lugar. Então a gente viu tudo isso, como é rápido. Mas uma coisa, a gente traz toda essa agilidade e rapidez também para a nossa parte sentimental. A gente quer que as coisas se resolvam assim. A gente está na geração dopamina. Tudo é muito rápido. Por que ninguém aguenta mais ler livro? Porque ver TikTok é mais gostoso. Porque videozinho é mais rápido. Ah, eu quero resumir, não quero textão. Não tem textão, tem 5 linhas. É textão. Por quê? Porque a gente está levado para esse lugar de prazer, do gostoso. Ah, não quero emagrecer, porque emagrecer demora. Quero caneta emagrecedora. Porque é difícil, é desconfortante. É difícil olhar e falar, eu não vou. Então tudo a gente quer rápido. A gente não quer ir lá fazer um exercício, igual a gente está comentando, ali colocar o feijãozinho, lembra de colocar o feijãozinho no algodão? Você tem aquele processo de sair, enfim, a gente não quer isso, eu falo isso de mim também. A gente quer tudo muito rápido. E isso também a gente quer quando acontece alguma coisa na nossa vida. Principalmente o luto. E eu não vou falar que eu também não fiz isso. Então, às vezes, igual o Roxandro Klinde, vocês conhecem ele? É um psicólogo, é palestrante também muito bom. Ele até às vezes aparece na Globo, enfim. Aí eu tava vendo uma palestra dele, e ele é psicólogo, e apareceu uma senhora no consultório, ele perguntou, mas o que te trouxe aqui? Aí ela, muito chorosa, muito triste, falou, meus filhos me trouxeram aqui. Daí ele, mas o que aconteceu? Faz 15 dias eu tinha um filho novo e morreu de acidente. E os filhos vão desesperados, porque há 15 dias a mãe estava chorando. Ele falou, traz os filhos aqui, quem precisa de ajuda é vocês. É uma mãe que perdeu um filho. Eu não estou falando que a gente faz isso por mal, porque meu pai desencarnou há uns 12 anos, eu fiz isso com a minha mãe. Mãe, precisa de ajuda, a gente não entende esse processo. Porque o luto é uma elaboração. O luto, existe uma palavra que vocês não podem esquecer, que chama-se reorganização. A pessoa precisa se reorganizar. Imagina uma pessoa viúva, está há 50 anos, 60 anos com o marido, mora na mesma casa, no mesmo lugar, está acostumada. Aí o marido é um crica, eles brigam o dia inteiro, se espetam o dia inteiro. Mas imagina, a hora que ele faleceu, o que acontece? Não cozinha direito, só come pão, café com leite, come bolacha. Primeiro, porque daí perdeu a vontade para cozinhar só para você, e acontece isso. Então, assim, tudo é uma reorganização na vida da pessoa. Ela viveu 50, 60 anos ali. A cama, você imagina quantos processos de organização tem? O dormir, o acordar, o fazer o almoço. Então, assim, você acha que isso às vezes, talvez nessa encarnação nem consiga elaborar realmente. Muitas das vezes, enfim, por questões, não dá para ficar morando sozinha, vai morar na casa dos filhos. Então, assim, tem a rotina do filho, tem criança, dos netos. Você imagina a cabeça dessa mulher? Então, assim, é uma questão de termos o quê? Paciência, porque luto é reorganização, e reorganização existe processo. Então, a gente não vai comprar um curso de prateleira de falar assim, como lidar com o seu luto em 10 dias. Eu não estou trazendo a pílula mágica para vocês, eu estou trazendo o caminho. Então, quais são os processos de luto que a gente vivencia? A perda de um ente querido, a relação amorosa, às vezes um casamento, noivado, um namoro, é um processo de luto, que requer o quê? Reorganização, paciência, uma elaboração. Às vezes uma relação de amizade que terminou. Pessoa viva, isso aqui dá uma palestra. Então, qual o luto de pessoa viva que vivencia? Às vezes pessoas que têm uma doença degenerativa na família. Então, assim, um pai com Alzheimer, uma mãe com Alzheimer, um irmão, às vezes o filho que era saudável e aí sofreu um acidente, então, enfim, ficou acamado, teve alguma paralisia. Então, o que você está fazendo ali? Aquela pessoa ali que você conhecia não existe mais. Isso é um processo de luto. É um processo de reorganização. Às vezes você teve um irmão que vocês brigaram, vocês se afastaram, ou um pai e uma mãe, às vezes você não conversa mais. Enfim, tem muitos isso. Isso é um luto de pessoa
viva. E se existe dor, existe o quê? Um processo de organização. Mudança de local. Tem gente que, não, tem gente que é meio nômade. Arruma a mala e vamos, vai trocar de casa. Tem gente que não, é apegado ao lugar, à vizinhança, enfim. Tem gente que elabora rapidinho. Tem gente que sofre, porque muda de casa, muda de cidade, muda de escola, criança que sofre. Então assim, por quê? Porque cada um elabora esse luto, essa perda de uma forma diferente. Na parte financeira, às vezes você tinha uma questão financeira melhor e as coisas deram a gente teve que se adaptar, enfim, isso é um processo de luto. Às vezes um objeto, não na questão material, assim, de repente, um anel que minha avó usava, enfim, me deu, e aí eu perdi, nem pelo valor, é pelo valor sentimental. Aí você fala, nossa, perdi o anel. Aí o animal, mas é só um cachorrinho, você tá sofrendo? Tá, mas às vezes é uma viúva que tem aquele cachorrinho que fazia companhia para ela. Não é só um cachorro. Então existe também o processo de luto de animal. A juventude, né? Às vezes a gente começa a entrar na menopausa, a coluna já não aguenta mais, já tô aqui trocando a perna porque a lombar não tá aguentando. E aí você vê que o cérebro vai, mas o corpo não te acompanha. É terrível, isso é um processo do quê? De luto. Fala, não, realmente não dá mais para fazer tal coisa, não dá mais para eu dirigir, de repente com a idade você tá... Então imagina quanto isso, é um processo de luto. A saúde, né, de repente você passou por um problema de saúde, enfim, que daí te deixou um pouco debilitado também, ou a saúde do outro. A parte física, às vezes a pessoa perde um membro, enfim. Isso tudo são tipos o quê? De luto. E você, quando você já vivenciou? Desde a perda de um animal de estimação, um namoradinho, às vezes você teve, que você sofreu, ou algum objeto que você perdeu. Então a gente pensar como que foi esse processo, né, de luto. Como que foi? Eu sofri muito. Como que as pessoas agiram, reagiram? Não, a pessoa que agiu comigo de tal forma. Então assim, a gente pensar e refletir sobre isso. Mas a perda de um ente querido nos traz também os espíritos. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração gelado e querido, que o ataúde, ou seja, a madeira, transporta para um grande silêncio. Então, realmente, a perda de um ente querido é o maior sofrimento que nós possamos sofrer aqui na terra. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos e cerrar os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, realmente, é uma ferida que às vezes cicatriza, mas de repente você bate numa quininha, ela começa a sangrar de novo. Então, realmente é um processo muito difícil. Nos trazem os espíritos. E digo mais, existe o processo de luto do modo inverso. Então, quando você percebe, assim, quando você lê as obras de André Luiz, então, por exemplo, no Nosso Lar, né, Lísias, a mãe de Lísias vai voltar à Terra. Você acha que eles não estão tristes também porque ela vai embora? Porque assim, a gente não encarna e desencarna tudo junto, no combo. Não, às vezes vem um, vai outro. Da mesma forma que existe daqui para lá, o de lá para cá também. Existe o processo também inverso. Imagina também um espírito num processo de readaptação. Quando você lê o Nosso Lar, né, ele está lá no nosso lar, o que faz? Aquela recuperação do corpo físico, vai para um pronto-socorro espiritual, vai para um hospital espiritual para se recuperar a parte do perispírito daquela doença, às vezes que desencarnou. Então também há uma adaptação do espírito lá, há esse processo do espírito lá para nós aqui, e também quando você está lá, quando o espírito volta à Terra encarnar, você também entra no processo o quê? De luto. E pouca gente às vezes reflete sobre isso, né? Então a gente não vai superar o luto, você não vai superar, tem um obstáculo aqui, eu vou superar esse obstáculo. Você não supera, você não deixa para trás. Você vai atravessar, você vai prosseguir ali, como diz, despedaçar a alma, mas prosseguir vivendo. Apesar de, então faz uma ferida, o tempo cicatriza, mas a marca vai permanecer. O que eu falei, o mundo material ele nos suga. A gente está aqui hoje para a gente aprender e recordar, mas vocês precisam recordar o tempo todo. Por isso que eu falo, escutem palestras, porque a gente se recorda que a gente é espírito. A gente é habitante temporário, a vida é finita para todos, a gente vive num mundo de provas e expiações e a felicidade completa não é desse mundo. Camilo, o que você quer para sua filha Luísa? Que ela seja feliz. Não vai ser. A felicidade não é deste mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Hoje a felicidade para nós é o intervalo entre dois problemas. Não é assim? Então, assim, a felicidade não é deste mundo. A gente está aqui realmente para passar por essas provas e expiações. E outra coisa,
mergulharmos mais na doutrina. Então eu não vou conseguir enfiar isso na cabeça de vocês. É a gente mergulhando, estudando, vindo à palestra, fazendo o evangelho no lar. Então a gente tem que se espiritualizar. Além de nos humanizar, a gente precisa se o quê? Se espiritualizar, como nos traz Joana de Anjos. Quais são as fases do luto? Agora entrando na questão da psicologia, né? Cada fase é natural e saudável. Isso que a gente tem que pensar. Se você tem uma pessoa do seu lado passando por isso, é normal. Não é igual videogame. Você vai passando uma fase, vai para outra. Talvez você vivencie essas 5 fases no mesmo dia. Eu coloco fases, mas são assim, momentos que o luto pode trazer. Não há uma ordem, e geralmente o primeiro ano é mais difícil. Quem já teve a perda de uma primeira pessoa, de alguma pessoa próxima, assim, teve um luto mais difícil, o primeiro ano é difícil. Por quê? Porque daí vem o primeiro Natal, aí vem o primeiro Ano Novo, aí é o aniversário da pessoa, aí seu aniversário, às vezes umas datas aleatórias. E toda vez eu ia com meu pai, eu pegava meu pai no dia da eleição, a gente saía para comer um pastel, ia lá votar, ficar papeando com o povo. Daí no dia da eleição você chora. Ué, mas dia da eleição porque era um costume que você tinha com aquela pessoa. Então, assim, é um processo, né, de você elaborar. E geralmente o primeiro ano, a ausência daquela pessoa aí nos outros anos as coisas vão o quê? Começando a amenizar. E nada assim, mas a pessoa já passou por 3 lutas e ainda não aprendeu? Talvez não. Uma coisa que a gente tem que parar de ter a certeza a pessoa mais velha, ela é sábia. A pessoa é mais velha, ela tem maturidade. Não. Às vezes a pessoa tem 70 anos, às vezes tem uma neta que tem 20 anos, que tem mais maturidade que ela. A idade não é sinônimo de maturidade. Então, a questão a gente vai passar por essas experiências na vida. Isso quer dizer que a gente vai evoluir? Nem sempre. Às vezes são 3 filhos, passaram pela mesma experiência. Às vezes uma separação dos pais. Um elaborou, entendeu? Resignificou. O outro é revoltado, tem raiva. Então, assim, cada um vai trazer de uma forma. Como também traz o quê? O luto. Então, nem sempre a pessoa fala, já passou por 3, 4 lutos, mas ainda não aprendeu? Não. Porque aquela primeira experiência não trouxe uma mudança. Às vezes trouxe mais revolta, remontou mais ainda, assim, uma questão no outro. Por isso que é importante a gente elaborar. Por isso que é importante a gente entender e aprender. E aí, como que a gente lida com o luto? Depende do modo que a gente sente. Tem gente que perde as coisas e não liga, mas desapegado. Tem gente que é muito apegado. A nossa idade e a idade de quem desencarnou. O quanto a gente está preparado. Como que essa pessoa se encarnou? Às vezes a pessoa tem uma idade mais avançada, às vezes a pessoa teve uma doença ali que há anos vem sofrendo, ou às vezes é um acidente. Então, vocês percebem que cada um é uma forma? Mas ela perdeu a mãe da mesma forma que eu, olha o jeito que ela tá. Tudo bem, mas é ela. As nossas forças interiores também, o apoio externo. Como que foi a história ao lado dessa pessoa? A nossa história individual também, como a gente lida com o amor e com a perda. Uma questão que as pessoas trazem muito, assim, a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica, que ela cuida de pacientes em estado paliativos, assim, ela tem vários livros. Ela até veio para Londrina, vai vir. Ela tem um livro, A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem vários livros, e ela traz muito essa questão da morte. E aí ela traz a questão da criança. A gente quer poupar a criança. Não vai no velório, não. Você acha que vai lá ver? Lá no caixão? Sim! É simbólico. E as crianças elaboram as coisas de muito melhor que nós. Eu estava até vendo uma psicóloga agora de Bira, ela falou assim, nossa, a gente acha que certas coisas traumatizam, né? Ela falou assim, a psicóloga falando, mais velha. Minha mãe sempre teve a certeza, a vida toda, que o maior trauma da minha vida foi quando eles se separaram, o pai e a mãe, né, dela. Ela falou, não, o maior trauma da minha vida foi uma vez que tinha um casaco de tecido verde, que eu lembro o tecido, que eu não suportava o tecido, minha mãe obrigou a pôr. Olha, então às vezes a gente acha aquilo, né? E aí as crianças elaboram isso de forma muito mais fácil. E o simbólico, entendeu? De ver o corpo. Às vezes a criança tem uma idade que você tem que ir pro lúdico, talvez ela não entenda. Mas, por exemplo, a minha filha de 9 anos, lógico, se um dia falecer alguém, assim, que agora não teve, meu pai faleceu antes dela nascer, vou levar no velório. Mas vai ficar vendo morto. Enfim, mas ela vai ver o simbólico, a gente quer poupar.
Muitas das vezes fomos tão poupados como eram pequenos e jovens, que a hora que chega o mundo adulto a gente fala, poxa, não tô dando conta. Por quê? Fomos poupados. Esse tempo atrás tinha um passarinho, minha filha doida em bichinho. Aí pegou um passarinho, o passarinho resistiu. Meu Deus do céu, mas ela chorou. Ela chorou tanto que ela acordou no outro dia, parecia que o olho tava... Sabe quando você acorda inchado, assim, de tanto chorar? E ela teve um momento de luto e ela vai percebendo nesses momentos. Certo? Às vezes perde uma canetinha, fica triste. É isso que vai fazendo. Né? Então a gente vai poupando, mas o simbólico. Quantas pessoas perderam... Outra coisa também com crianças que eles fazem, um amigo estava relatando que tem um outro amigo dele que cria aqueles peixinhos beta de aquário, que pode durar 3 meses ou 3 anos, né? Eles morrem muito fácil. Tem muitos pais, muitos, que o peixe morre, já liga lá e fala assim, me arruma um peixe desse jeito, desse tamanho, dessa cor, que meu filho não pode acordar e ver o peixe morto. Por quê? Ah, eu quero outro. Calma. Espera, vamos elaborar o luto desse peixe, sentir a ausência desse peixe. Isso é a elaboração da criança com o luto. O que aconteceu muito na pandemia foi, muitos não velaram, né, as pessoas. Aí, às vezes, o caixão era lacrado. Eu sei que eu ouvi relato de uma pessoa, falou, Camila, eu empirei depois. Porque será que a minha mãe estava lá dentro mesmo? Será que ela? Por quê? Não teve esse simbólico. Igual essa do... Estava vendo uma questão de luto, enfim, da perda, aquela do Big Brother lá, que era a Paula, que o pai dela faleceu, ela estava no Big Brother. E aí eu estava vendo um comentário dessa questão do luto, e ela não saiu, enfim, daí eles estavam falando a importância de deixar talvez o corpo ali mais um tempo, porque para ela ver esse corpo, fazer a elaboração e a morte, e fazer todo esse processo, por causa do simbolismo, né, do enterro, do velório. Então assim, se a gente poupar as crianças, a gente nos poupar porque assim, a perda, ela é intrínseca da natureza humana, a gente vai perder, a gente vai sofrer, pessoas próximas de nós vão ficar doentes, a gente vai ficar o quê? Doente. A gente tem que pensar na morte, porque é a única certeza que a gente tem, e a gente fica fugindo disso. Então, muitas das vezes é a negação, o isolamento. Então, às vezes dá um choque inicial mesmo, às vezes você descobre uma doença terminal, você fala, não. Aí, às vezes, antes da notícia, a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo essa negação. Muitas das vezes a pessoa tem uma doença, às vezes uma sobrevida, enfim, e a gente chama de luto antecipado. Então, naquele processo que a pessoa já está ali, a gente vai trabalhando o luto. Isso aconteceu com meu pai. O meu pai teve um AVC, ficou muito mal, foi para o hospital, enfim. Eu fiquei muito desesperada, fiquei muito assim, sabe? Nossa, medo de ele morrer, enfim. Se ele tivesse desencarnado naquela situação, seria diferente a elaboração do meu luto se ele tivesse desencarnado 5 anos depois. Daí, 5 anos depois, ele teve uma queda, um outro AVC e desencarnou. Quando eu cheguei no hospital, ele estava entubado. E eu perguntei para o médico, qual a chance, né, dele... Ele falou, ou estado vegetativo ou nulo. Eu, espírita, sou a única espírita da minha família, minha mãe não, enfim, mas... lê muitos livros espíritos, enfim. Eu falei, mãe, dou o passe. O passe pode ser dado só, assim, alguém acamado, doente, não pode dar passe em qualquer lugar, dentro de uma casa espírita. Como eu estava no hospital ali, eu falei, mãe, eu vou entrar, nós vamos dar um passe no pai e a gente vai fazer uma oração e pedir que ele vá. Porque isso não é egoísmo de eu querer ele ficar para ele e para nós. Foi o processo de desapego mais terrível da minha vida. Porque eu entrei lá, eu falei, pai, vai embora, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar bem. E aí apliquei o passe nele, aí beijava ele, eu gostava de apertar os cravinhos, ele falava, ele não gostava, eu falei, agora eu posso ficar apertando, e fui levando assim no bom humor. E eu e minha mãe entramos ali, que meu irmão não tinha chegado ainda, a gente entrou no processo ali de desapego. Mas eu fui entender isso, se tornou diferente, por quê? Porque a doutrina espírita me trouxe isso, e também o processo ali de luto foi diferente. Com certeza, nós ali na minha família, eu, minha mãe e meu irmão, a gente fez esse processo de luto adiantado. Porque a gente sabia que esse risco seria grande de ter um outro. Então a gente já ficou vivenciando aquilo. Então vocês veem que o processo de luto ele é diferente? A raiva, às vezes dá um estado de mágoa intensa, revolta, inconformismo. Nossa, o filho da vizinha, aquele tranqueiro ainda está aqui. Agora o meu filho, que era um moço bom, o que ele fez? Desencarnou. Então às vezes a gente tem raiva, a inveja ali de outra situação. E é normal. Às vezes você vai pegar uma pessoa enlutada, gente do céu, ela vai falar cada coisa. Você fala, gente do céu, calma, deixa a pessoa falar. A gente chama na psicologia de catarse, deixa falar, enfim, é um momento normal.
Porque a gente pensa em luto só com choro, né? E às vezes, por que eu falo isso? Porque quando você olha outra pessoa fazendo isso, é uma fase, ou quando você sentir, você sente mal, mas é uma fase. São reações da pessoa enlutada. Ali, ó, sente inveja de alguém que tá sadio. A única coisa que a gente tem que pensar nessas fases é o período que a gente perdura nelas. Quanto tempo dura essa raiva? Quanto tempo dura essa negação? Quanto tempo dura essa tristeza? Então, assim, não é porque desencarnou a pessoa, não, já tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra. Não, existe um processo. O que tem que prestar atenção é o período. Né? Antigamente falava, o período de luto dura 6 meses. Talvez não, dure muito mais. Aí só que tem que o quê? Ficar só prestando atenção no período que dura. Às vezes a barganha, a negociação, às vezes o filho está doente, enfim, se meu filho se salvar, vou montar um orfanato. Então a gente negocia a dor ali com Deus. Geralmente a pessoa pensa em fazer promessas a Deus, ao universo, outro símbolo de crença, como se existisse uma esperança profunda. E aí, se não atendido o pedido, faz o quê? A revolta. Então a dor, a tristeza, a depressão é uma fase que é normal, né? O choro, às vezes você não está afim de ouvir ninguém, não está afim de fazer nada, que é uma fase mais associada ao luto, que é associada ao sentimento de uma grande perda. Aí você tem a realidade nua e crua, você percebe ali essa consciência plena, então dá desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, o choro. E aí, às vezes começa a sentir pena de si, é só comigo, porque eu sofro muito, porque eu já sofri muito na minha vida. Autopiedade, autocomiseração. Então é um processo. E uma das fases do luto que também já começa melhorar é a questão de aceitar. Aceitar não quer dizer que você achou legal. Aceitar não é tipo, sabe que estava certo mesmo, tinha acontecido isso? Aceitar não é isso. Ela aceita que não tem como mudar. Chega a um acordo com a realidade, é diferente do que? Entre admitir a impotência e aceitar. Aceitar é mais amplo. Pode levar tempo e esse tempo depende de cada pessoa. Então, o início do processo de cura, quando você reconhece, aceita realmente, sai desse processo de vitimismo e retoma o controle das emoções. Então, o que a gente tem que lembrar sempre, essas duas palavras? Luto é reorganização. A pessoa precisa se reorganizar psicologicamente. E o enlutado é estar em luta. Então, o que a gente tem que ter muita preocupação? Quando o luto é adiado ou quando o luto é negado. E o luto adiado, às vezes, acontece. Então, é assim, a pessoa fica viúva e tem os filhos pequenos. O que ela faz? Ela não chora, né? Ela não elabora aquele luto, enfim, e ela vai adiando aquele processo, talvez pela circunstância ali que aconteceu, certo? Então, não são vivenciadas ali na ocasião e acionadas mais tarde. E aí, às vezes, desencadeia esse processo tardiamente. Ou negar o luto. Não, tô bem. Tá tudo certo. Não. Então, negar ou adiar esse luto é muito preocupante. Eu tava vendo até um relato de uma moça esses dias, olha como que é interessante. O pai faleceu e a mãe, ela vendo a mãe no velório, ela era pequena. Menina, ela ficou com uma raiva da mãe depois. E sabe o que ela pensou? A mãe querendo ser forte, não chorou no velório, para não falar assim, sabe, querendo ser forte, se manter. O que a filha pensou? A minha mãe não gostava do meu pai. Nem sofrendo ela tá. Entenderam? Então, às vezes, a gente não quer chorar, a gente não quer ficar triste. Mamãe tá triste, mamãe tá triste. Entendeu? Porque a gente é um ser humano. E o que a gente tem que prestar muita atenção? Se a tristeza é uma tristeza muito profunda, porque às vezes a gente tem a questão neurológica, né? A gente já tem uma predisposição à depressão, enfim. A questão, o que traz esse luto? A culpa? Eu não deveria ter entregue a chave, eu deveria ter coberto a piscina, eu não deveria ter levado minha mãe no hospital, a gente não deveria ter feito aquela cirurgia. Quantas culpas nos traz também o processo de luto? O apego excessivo, então pessoas que são mais apegadas, e é um trabalho que a gente consegue fazer agora, né? O apego, assim, à nossa casa, às nossas coisas, às pessoas que estão ao nosso redor, pensar na morte delas, refletir. A imaturidade, então às vezes a pessoa tem uma idade, mas ela não tem a maturidade para atravessar aquilo, porque ela foi uma criança poupada de perdas. A raiva, às vezes o processo de raiva que também está dentro dela. Então isso são sentimentos que a gente tem que começar o quê? Prestar atenção.
O que nos traz o livro dos Espíritos? Aí Kardec pergunta, todo mundo foi criado, uns bom e outro mal? Porque você pensa, por que tem gente que é boa e que é ruim? O que os Espíritos responderam? Todos somos criados o quê? Simples e ignorantes. Todos somos criados iguais, todos. Jesus também? Todos. Cada um tem uma missão no sentido de objetivo, para esclarecer e chegar progressivamente, com o único determinismo que a doutrina espírita tem para nós, chegarmos à perfeição. Nessa perfeição, aí que a gente vai encontrar a verdadeira e eterna felicidade. Se você chegar um dia e falar assim, ó, você não precisa mais encarnar, pronto, chegou no ápice, chegou no Olimpo. Então, o que Deus nos quer? A nossa evolução espiritual para a gente atingir a perfeição, ou na Terra, ou em outros planetas, né? Talvez nessa mudança seremos exilados e degradados, talvez iremos para um lugar menos avançado no planeta, mas a gente está aqui sempre para o quê? Para evoluir. Mas isso depende de quem? De nós, porque nós temos o livre-arbítrio. E aí, a minha filha pode ser totalmente feliz na Terra, igual eu falei, que ela seja feliz. A gente pode gozar da completa felicidade? Não, a gente está no mundo de provas e expiações. Depende também a suavização dos males e ser tanto quanto possível na Terra. Então, o que isso tem a ver com o luto? Tudo. Então, a gente está aqui para sofrer. Deus não quer que nós soframos, mas através das nossas provas e expiações, trouxemos a lei de causa e efeito, e a felicidade eterna não é deste mundo. Então, a gente tem que parar de ser infantilzinho, né? De ser a gente adultozinho. A gente tem que pensar, não, a felicidade não é desse mundo. As coisas nem sempre vão ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Nem sempre vai ser só o prazerzinho, vai ser o gostoso, vai ser o que faz feliz. Então a gente tem que ser adulto e ter a maturidade de saber disso. Então eu trago essa analogia, eu falo assim, Deus criou todos nós simples e ignorantes, como se fosse uma argila. Sabe quando você vai fazer trabalho manual, às vezes vem uma bolinha? Então todo mundo foi criado assim. Mas o que a gente faz com essa argila? Aí a gente vai lá, em outras encarnações, é rancoroso, faz o mal, judia do nosso organismo, usa substâncias que vão fazendo mal para o nosso corpo, que a gente vai trazer isso também no fluido vital. Então a gente vai moldando essa argila através do nosso livre-arbítrio. Ah, é castigo? Não, é lei de causa e efeito. Então às vezes você vê uma criança que tem uma questão, às vezes uma paralisia, um problema, porque isso que eu falo que a doutrina espírita é consoladora, que isso eu não conseguia entender antes de ser espírita. Nossa, mas o que tem uma criança de pecado para ela trazer isso? E aí? Ela é um espírito milenar. O que ela trouxe de outras? Como ela moldou essa argila? Então, o que a gente traz como espírito? Prova, expiação e missão. O que é prova? Prova é algo novo. Nunca tive uma filha com uma paralisia cerebral. Quero ver como que é essa resignação, essa abnegação de ter uma pessoa aqui. Então eu nunca tive, a gente não tem processo expiatório nenhum, mas eu peço isso como prova, algo novo, para alargar conhecimento. Então, quando o espírito é criado assim, ó, quando o espírito é criado assim, argilinha, vocês acham que eles têm mais provas ou mais expiações? Por que é expiação? É reprovar na prova. Quando a gente é criado, a gente é primitivo, a gente tem 100% o quê? De provas. Então são coisas novas. Aí a gente começa a reprovar nas provas e pegamos o quê? Expiação. Então, talvez situações que ocorram na nossa vida não sejam expiação, sejam o quê? Prova que você pediu. Por isso que não dá pra gente conjecturar o que é. E também nós temos o quê? As nossas missões, que são provas e expiações que a gente superou. Então, não, missão é só alguém, por exemplo, Chico Xavier. Não, temos as nossas missões também. Então não tem como a gente conjecturar. Então tem uma história que eu acho bem consoladora e bem bacana que traz isso, uma vez teve Semana Espírita que tinha no nosso lar lá em Londrina, faz muito tempo, agora é o mês espírita, enfim. E aí veio um palestrante de Minas e ele falou que era uma cidade pequena vocês sabem, né? Sabe todo mundo, enfim, vida inteira uma cidade pequena. E aí, todo mundo sabia da história dessa mulher. Ela tinha 3 filhos, 2 filhos foram para São Paulo, casaram, enfim, se formaram, e o mais novo dá um trabalho. Era muito drogado, não quis mais estudar, vivia trancado no quarto, era depressivo, era agressivo, assim, verbalmente, tal, enfim.
mas ficava muito reclusa, e ela já estava desesperada, ela não sabia mais o que ela fazia. Foi aonde? Era católica, enfim, daí foi aonde? Um dia ele estava no centro espírita, ele chega lá, ele estava sentado, ele falou, meu Deus, já sabia. Ele falou, o que eu vou falar pra essa mulher? Não tem. Daí foi lá, fez um atendimento fraterno com ela, abriu o evangelho, conversou, e no dia teve uma reunião mediúnica. E aí veio uma mensagem dos espíritos falando, sabe aquela senhora que veio aqui? Esse espírito que foi colocado na vida dela não tem nada a ver com a família, ele foi colocado assim como se fosse uma reencarnação derradeira aqui. E aí ele era um assassino, enquanto mais em outras reencarnações, e foi escolhido por aquela família como missão para receber aquele filho. Então não tinha nada a ver ali com o grupo familiar, um processo expiatório, enfim. E aí ele falou, a espiritualidade está muito feliz, muito com a atuação dessa família, com a maneira que as questões que foram ensinadas para esse filho. Realmente, depois ele desencarnou por overdose, mas ela falou, ele era um assassino, ele não matava nenhuma formiga agora. Então assim, ele fazia agora mal para si. Mas então, por isso que eu falo, quando a gente vê um processo de reencarnação aqui, com os olhos da matéria, a gente é pessimista. Mas o que é o mundo espiritual? Quanto esse espírito evoluiu? Né? Mesmo olhando, fala, nossa, isso aqui não deu em nada. E aí? Por isso que eu falo que não tem como a gente ficar conjecturando. Ah, se isso está acontecendo é prova, ou expiação. Outra coisa, saí daqui e bati o carro, tá vendo? Isso aqui saiu no meu planejamento. Não, a gente tem gêneros de prova. Né? Igual eu expliquei, não é tudo determinado. Então nós somos filhos dos nossos pais, que é a nossa genética, XX, XY. Nós somos filhos de nós mesmos. E olha quanto alento traz isso. Minha filha tem uma idade hoje ainda que eu a oriento, né? Tem que falar escova os dentes, não sei o quê. Vai chegar uma fase da vida dela que talvez nem orientação ela peça pra mim. Talvez ela case com alguém que eu, às vezes, talvez não goste, né? Não acho que seria legal pra vida dela. Às vezes ela faça uma faculdade que talvez... Ou seja, chega uma fase que o livre-arbítrio da criança, ela vai aumentando, né? Adolescência, o jovem, o adulto. E aí, o que nos traz também? Que os nossos filhos também são filhos de nós mesmos, deles mesmos. E nós também somos. Quantas escolhas na vida você fez também que contrariou os seus pais? Não que isso tenha sido ruim, mas que eles não aceitavam. Então nós, os nossos filhos, as pessoas que estão junto a nós, também são filhos de nós mesmos. Porque cada um traz suas provas, cada um traz suas expiações, cada um traz suas missões. E por quê? Por conta do livre-arbítrio. E somos filhos de Deus, que nos traz a misericórdia divina. A gente não pode esquecer disso. Olha aquela história, ela para perder o braço inteiro, perdeu o dedo. A gente, às vezes, olha com um olhar pessimista, o copo meio vazio. Mas a gente não tem noção de quantas coisas foram livradas na nossa vida. A gente não vai ter ideia disso. Então, a gente pensa, nossa, tudo acontece comigo. Eu sou uma vítima. Não sei o quê. E a gente sabe o que não aconteceu? Por misericórdia divina. Então, o que a gente tem que trazer isso? As questões das da morte. Quando o luto atravessa a nossa vida? Então, estamos no mundo de provas e expiações. O luto acontece no mundo material, no mundo espiritual. São coisas que estão no planejamento para ocorrer, ou talvez são dependentes também de nós, que é o conceito que eu venho trazer hoje sobre fluido vital. O que é o fluido vital? A gente é um tanque. A hora que a gente vai encarnar, a gente enche esse tanque. Everton, você tem essa gasolina para sair daqui de Biporei para Campo Grande. Então, só que assim, você vai ter que ir a 110 por hora. Se você for a 130, você não vai chegar em Campo Grande, beleza? Mas o Everton não, o Everton é ousado. Daí ele vai, acelera, aí pega aquelas retones, ó. E aí ele vai chegar em Campo Grande? Não. Esse é o fluido vital da nossa vida. A gente é abastecido com esse fluido vital, mas a gente faz o que com ele? E trazendo. Não dorme direito, é estressado, faz o exame de cortisol, tá lá em cima, e aí não bebe água, enfim. A gente acelera isso. E tem uma notícia. Quando a gente tem um prazo de fluido vital, vou desencarnar com 80 anos, que é esse fluido. Tem gente que tem o fluido vital de semanas. Desencarna onde? No ventre. Tem gente que tem o fluido vital para viver quanto? 5 anos, que é as mortes prematuras de criança. Então a gente não sabe. A gente vem com esse combustível, que é o fluido vital. Então, é isso que traz a questão do luto. Às vezes a gente pensa na culpa. E se? E se eu tivesse feito isso? Não existe o e se. O que traz para nós a doutrina espírita é que o acaso não existe. O escândalo vai vir, ai de quem o escândalo vier. Mas vai ocorrer.
Então esse fluido vital, essa morte, ela vai ocorrer de alguma forma. Porque há esse fluido vital. Então, a partir do momento que abre essa torneirinha, nós já temos gastando. Mas cada um tem uma quantidade que já vem nesse planejamento. E falo mais, esse fluido vital, muitas das vezes tem esse período, né? Ah, vou desencarnar com 50 anos, com 40. A grande maioria nos traz muitas obras que nós não somos completistas. A gente acelera realmente esse processo. São raros espíritos que são completistas, que fazem esse, vai para Campo Grande no 110 km por hora. Então a quantidade de fluido ele não é absoluta, é todos. Seres vivos. Então quando você olha um cachorro morto na rua, como você sabe que ele está morto? Porque ele está sem fluido vital. Aquela planta que você não água lá faz 3 semanas, está sem fluido vital. Todos os seres vivos têm esse fluido vital, e cada um é diferente. Então, na infância, juventude, ali na vida adulta, a gente percebe que o nosso fluido vital vai o quê? Diminuindo. E o que a gente traz também? A morte prematura, quando traz, é o quê? O escoamento desse fluido vital. Então, as mortes prematuras nos chocam muito. E que bom! Né? Igual eu vi esses dias uma menina que desencarnou, acho que 10 aninhos, porque ela foi fazer uma prova a cavalo, enfim, sabe? Uma morte trágica. E a mãe, imagina a culpa da mãe. O que eu fui fazer essa menina fazer essa aula de cavalo, enfim. Então, assim, quanto carrega isso, né? Mas era o momento do falecimento dessa menina, era o momento do desencarne dela. Foi o escoamento desse fluido vital. E aí a morte antecipada, aí é o aceleramento. Então, assim, não, Everton é muito ousado. Ele gosta de pular de bungee jump, ele gosta de correr pro carro, e aí ele traz o quê? Pelo seu livre-arbítrio também uma morte antecipada, mas ele é filho dele mesmo. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem provas, expiações e missões. Então, olha, você vai encarnar, tá planejado teu fluido com 50 anos, mas você, através do seu livre-arbítrio, tinha umas outras encarnações aí que você era muito ousadinho. Então, assim, vamos monitorar. Não, pode ficar tranquilo, mas não. Então, a morte prematura, ao escoamento desse fluido vital, que realmente é isso, que é a morte que vem antes, que é o que nos chocam, e realmente nos chocam, né? E a morte antecipada. Então, o que a gente tem que pensar? Quando a gente vem encarnar, a gente planejou. Esse planejamento vai ser idêntico ao nosso processo? Não. Começou a semana, hoje é domingo. Você vai fazer uma lista do que você vai fazer na semana. Você vai cumprir tudo? Se alguém cumprir, não é normal. A gente vai falhar, a gente faz isso. A gente faz uma programação, um planejamento da semana, não dá conta, imagina uma reencarnação. Então a gente tem que ver que o planejamento reencarnatório e o desencarnatório é diferente do quê? Do que a gente vai viver. Então, o que eu quero trazer hoje, muito importante nessa questão da elaboração e lidar com o luto, é que o acaso não existe. O acaso não existe. Nós temos as provas, as expiações, as missões, nós temos o fluido vital, que cada um tem esse tanquinho. Então não sei se você já ouviu uma palestrante, estava tentando trazer ela para Londrina, mas a agenda dela chama Ana Teresa Camasmie. Ela é ótima, ela tem até um livro que me ajudou bastante a elaborar esse seminário, até vou mostrar, que chama Caminha que a Vida Te Encontra. É um livro lindo, assim, traz bastante esse processo de elaboração do luto e de autoconhecimento. Porque o luto também é autoconhecimento. A maturidade também é um processo de autoconhecimento. A religião tem que trazer um processo de autoconhecimento, senão você não vai se reformar. Se você não se conhecer, você não vai mudar. E aí ela teve, o filho dela desencarnou com 21 anos, estava nos jogos lá da faculdade, enfim, e aí ligaram para ela foi lá na outra cidade e ele já estava desencarnado, teve problema cardíaco, enfim. E aí foi trazido, uma vez ela foi fazer uma palestra lá no Divaldo, que o Divaldo ainda estava vivo, e aí umas 2 vezes que ela foi, e aí foi falado para ela que ele teve um processo de suicídio em outra encarnação, enfim, e ele tinha esse período de 21 anos ainda que ele teria que terminar essa fase. E aí realmente ele veio para cá e aí desencarnou com 21 anos. Então assim, o acaso ele não existe. O que tem que nos trazer a doutrina é isso. Mas esse mergulho na doutrina, realmente esse pensamento que a gente tem, a nossa alma é imortal, verdadeiramente. E o auto-perdão, a gente precisa trabalhar o auto-perdão. Eu não deveria ter deixado a piscina descoberta, não deveria ter entregue a chave, eu não deveria ter levado naquele hospital, eu não deveria ter dado aquele remédio. Então assim, não existe o acaso. A gente tem que trabalhar em nós a questão do quê?
do auto-perdão. Porque a gente traz muito a perdão das ofensas, a benevolência para com os outros, a indulgência. E o quanto a gente é indulgente, a gente é benevolente e nos perdoa. Porque às vezes a gente vive num ciclo, a vida toda, de o quê? De se chicoteando. Então, além de perdoar o outro, quanto a gente se perdoa? Às vezes, o ano passado, numa juventude, ou alguns anos atrás, você fez uma coisa que você fala, meu Deus, não devia ter feito aquilo. Nossa, se fosse hoje, eu não faria lindo. Porque você não é mais aquela pessoa. Você tem que olhar para aquela pessoa e falar, fulano, Camila, você que fez aquilo, não faria mais. E olha o estalar de consciência. Talvez uma encarnação você passasse e falava, tá certo mesmo. Mas o acender da consciência, você olhar para você do passado e falar assim, eu me perdoo, eu perdoo você, Camila, que fez aquilo. Porque naquela época você não tinha maturidade suficiente, você não tinha o conhecimento suficiente, você era mais reativa. Então hoje eu não faria mais aquilo. Então quando é importante também a gente se perdoar, mas não é passar pano, né? É ir apesar de. Quantas nhaca a gente já não fez? Mas que bom que a gente acorda para perceber isso, porque talvez a gente passe uma encarnação e fala, tá tudo certo. E um conceito muito importante na questão do luto, na questão também da doutrina espírita, é o fluido cósmico universal. O que tem a ver? Calma que eu chego lá. Tudo que a gente está vendo, a gente está mergulhado num fluido cósmico, certo? Então assim, e eu penso também que Deus é uma energia, que a gente está mergulhado nessa energia divina, porque a gente traz, o homem trouxe através da arte, Deus como um velhinho de barba, enfim. Mas o que é Deus, né? É a primeira pergunta que nos tem. Então, não é nem quem, né? O quê? Então, esse fluido cósmico, ele está espalhado em tudo, no universo inteiro. Tudo que é feito tem fluido cósmico. Mas como, da mesma matéria primitiva, formou tanta coisa diferente? Sim. Ele é universal, porque ele abrange tudo. Por que a gente consegue transmigrar para outros planetas? Por que os capelinos vieram para cá? Por que a gente vai para o mundo espiritual? Porque a matéria é a mesma, mas umas matérias são mais fluidas e outras são menos fluidas. Mas nós fazemos essa transmigração de planetas e lugares porque a gente é formado tudo da mesma matéria. Então, como que surgiu a Terra? Lembra 4,5 bilhões de anos? Então, ó, as mesmas moléculas, aí uma época era uma bola de fogo, aí veio a água, energias, enfim, foram formando. 1 bilhão de anos na Terra, quando foi criada, não tinha vida nenhuma. Começou ali a vida na água. Aí começaram as primeiras moléculas ali primitivas. Então, você percebe ali, ó, as várias substâncias formadas da mesma matéria-prima. Mas, dependendo da sua formação, forma o lítio, forma o sódio, né, forma outras substâncias e matérias. Mas tudo ali da mesma matéria primitiva. Isso é o fluido cósmico. É a menor partícula que existe no universo. No estado primitivo, ele preenche todos os espaços vazios. Nós estamos mergulhados e ele também é um veículo de transporte dos pensamentos. Pega essa. Fica com essa informação. Então, assim, ó, imagina nós que somos os peixes agora, tudo que nós estamos mergulhados tem fluido cósmico, às vezes mais denso, às vezes menos denso, mas tudo tem uma matéria-prima única, então estamos mergulhados por isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu sempre me perguntei isso. Mas como que você reza para uma pessoa, a prece vai chegar lá? E eles já fizeram experimentos, vários, tipo assim, separaram uma UTI, né, dividiram ali, UTI neonatal, dividiram, bebê tal. E aí uma turma fazendo prece, e aí não só viram a melhora dele na parte visual, mas assim, exames, e começaram a perceber. E isso eu perguntava, gente, mas como que a prece chega? Né, por um encarnado e por um desencarnado? Através do fluido cósmico universal, porque a gente está mergulhado nisso. Então, prece de agradecimento, de louvor, de pedido para outro, para nós, para o encarnado, para o desencarnado. Então a prece ela não tem que ser recitada, ela tem que ser sentida. Não deve ser cômodo um processo de movimentação do lábio, mas belas palavras, um sentimento vivo dentro de você, que você entre em comunhão com a espiritualidade. Então, as nossas preces e os nossos pensamentos vão para os nossos entes queridos, no mundo espiritual e vice-versa,
através do fluido cósmico universal. Isso que a gente tem que trazer também como consolo. Como que você vai encontrar com o seu ente querido? Como que você às vezes vai conversar e falar alguma coisa? E como que isso vai chegar? Através do fluido cósmico universal. E também a gente traz através dos nossos sonhos. Muitas das vezes encontramos com os nossos encarnados e encarnados, através do quê? Que a gente chama de emancipação da alma. Quando a gente dorme, o corpo, porque o nosso espírito é livre. O espírito não vai dormindo. Então quando a gente dorme, a gente tem a emancipação da alma, ele está livre. Aqui ele está preso, uma prisão. Então quando ele emancipa o nosso corpo, a gente vai para lugares que talvez a gente não ia encarnado, que não é legal, né? E às vezes encontramos com encarnados mesmos, às vezes com desencarnados, tudo através do quê? Nossos sonhos. E aí, voltando para o fluido cósmico, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, na Terra ou no mundo espiritual, de encarnado nós para algum desencarnado ou deles para nós, é uma corrente fluídica que se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro pensamento, como vocês estão me ouvindo aqui, por quê? Porque tem ar. O som da minha voz está reverberando e vocês estão ouvindo. Se tirar o ar daqui, vocês não vão ouvir nada. Certo? Então, da mesma forma, é o quê? As nossas preces, os nossos pensamentos, e no sentido inverso. Ai, Deus me livre, aquela pessoa ela faz trabalho, né? Que a gente fala, faz trabalho, faz, né? Ai, cruzilhada, não precisa. Às vezes a pessoa seca a pimenteira e a gente faz coisa ruim só aqui, ó. Porque nos diz o quê? Que as nossas más inclinações iniciam através dos nossos pensamentos. O que você faz quando ninguém está olhando? Quando você vibra através do pensamento, nossa, esse menino do céu, tô com obsessora hoje, hein? Preciso lá tomar um passe. Por quê? Você que chamou. Através do seu pensamento, através da sua vibração. Tem gente que quer passe de mágica, quer tomar água frutificada, tomar um passe, vir no centro espírita, estou livre. Filha, às vezes vocês se adoram, porque ele te traz coisas que você gosta. Então, esses dias eu estava numa reunião mediúnica, e daí ele falou assim, porque você está contra ele, né? O dialogador falou, ele falou, não, gente, eu não estou contra ninguém, a gente está junto. Então, a gente quer, faça o milagre em mim. Mas aí, você vem na casa espírita, você faz todo um tratamento, às vezes fluidoterapia, enfim, tal. E aí, como que continua o resto da sua semana? Então a gente coloca, né? E o inimigo, o obsessor, tudo é através do quê? Da nossa vibração, do nosso pensamento. Então, da mesma forma que você consegue emitir boas vibrações, você também consegue emitir ruins. Para o encarnado, para o desencarnado. Nossa, aquela coisa lá como faleceu, meu Deus, sabe quando fica... Então, você está emitindo más vibrações. Para o desencarnado, encarnado, e também para o quê? Para você. Porque o que vai atrair perto de você? Coisas boas ou coisas ruins? E aí, o que eu comentei no início, que trazem muito, você não pode chorar, que o espírito vai ficar sofrendo. O espírito pode chorar? Sim. Você vai ter sentir certeza? Sim. Aí, o que traz a questão 936? Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem refletem no espírito? O espírito ele é sensível à lembrança e às saudades que lhe eram caros na terra. Mas, quando a dor, o seu sofrimento, o teu choro não cessa, quando o seu choro for desarrazoado, quando for excessivo demais, vocês entendem? Quando há um excesso. Não é porque não pode chorar, não pode sentir tristeza, não pode sentir saudade, não pode nem lembrar que, nossa, você vai ficar atrapalhando. Não é isso. Entendem isso? É desarrazoado. É quando não cessa. É quando ele te vê, o espírito, como que você não tem fé no futuro. Você não crê que a vida é imortal. Que você não confia em Deus. E aí há um obstáculo para o nosso adiantamento. Então, às vezes, eles olham para nós e falam, gente do céu, se minha mãe for por esse caminho, a gente não vai se encontrar. Porque ela está indo por outro caminho. Então, não é o choro que não pode chorar, não é a tristeza que não pode ter. Enfim, mas é o choro incessante e desarrazoado. Então, o que nos traz? A dor inconsolável, a dor incessante, a dor desarrazoada, a dor excessiva. Porque a gente demonstra para o espírito que a gente não tem fé no futuro, não confia em Deus, e talvez às vezes sim, titubeia. Mas a gente já recalcula a rota e vamos. Caminha que a vida te encontra, como diz o livro da Ana Teresa Camasmi.
Agora a questão da cartas consoladoras. Muitas pessoas vêm à casa espírita. Uma vez um amigo meu mandou uma mensagem: Camila, qual o centro espírita que tem um médium que eu preciso receber uma carta consoladora de uma tia minha? Eu falei: isso não existe. Centro espírita, né, que a gente, nos moldes, enfim, isso não existe. Às vezes, eu não sei se a casa já trouxe, mas algumas casas espíritas de Londrina trazem alguns médios de psicografia. Tem o Orlando Carneiro, que é bem famoso, até a mulher dele tá doente, enfim, já veio algumas vezes para Londrina. Quem nunca viu a carta consoladora, assim, como que funciona? Igual esse do Orlando. As pessoas ficam numa fila, às vezes dormem, passam a noite, e de manhã eles vão entregar senhas. Então eles entregam ali 150 senhas, 100 senhas para quem está na fila. E vai receber 100 cartas, 150 cartas? Não. Receberam 6, 7. Como diz o Chico, o telefone toca de lá para cá. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, aonde vem essa carta? Qual o lugar? Assim, muitas mensagens também em reuniões mediúnicas, sabe? Falar pro fulano. Gente, tem a questão, o médium, a questão moral do médium, o que é falado numa reunião mediúnica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem espíritos zombeteiros, tem espíritos levianos, tem médios que estão no processo de fascinação. Então, assim, muitas casas espíritas chegam até onde uma pessoa fala: nossa, eu fui numa casa espírita e falou assim: você estudou a relação passada? O que é isso? Sabe, qual a diferença da pessoa saber o que fez na vida passada ou não fez? Então, mal é mal sabendo o que faz nessa vida. Então, às vezes, a gente fica buscando, né? Eu quero uma resposta. Por que aconteceu isso? Estuda a doutrina. A carta dos espíritos estão no livro das obras espíritas, mas a gente não quer ler. A gente quer o coach de prateleira, resolver a coisa. E que diferença vai fazer? Nada. Então, assim, a carta consola, com certeza. Mas isso existe um processo que também é o quê? É nosso. Então, nem todas as pessoas estão aptas a receber. Nem todos os espíritos estão aptos a se comunicar. Existem muitas falcatruas, que você sabe que tem muita gente que é malvada e dá golpe. Até uma das recomendações é: se você for a algum lugar que dê a carta consoladora, não faça um cadastro prévio, assim. Como funciona no Orlando é assim: eles fazem a fila, essas 100 pessoas, 150, eles fazem uma entrevista prévia ali. Mas não antes. Porque o que muitos fazem? Você faz um cadastro prévio, daí eles começam a investigar, entra no Instagram, sabe, não sei o quê. E aí vem todo, ludibriam a pessoa, pedem dinheiro. Então, assim, se acha que aquela pessoa é do bem, mas na verdade não, ela soube de toda a sua vida, não tinha mediunidade nenhuma, ou talvez tinha, mas foi usada ali para uma faculdade humana neutra para o mal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E aí, quando você vê esses médiums psicografias, você percebe ali na leitura dessas cartas. Então, ali, ao final do dia, vai ler essas cartas. Então, você percebe quantas mães foram consoladas também através de Chico. Mas, o que a gente percebe quando lê essa carta? Que ela não consola só aquela mãe que está ali recebendo. Ela consola todo mundo. Aquilo vai reverberando em todas as pessoas que estão lendo. Se vocês virem na internet, assim, a leitura dessas cartas, você fala assim: a morte não existe. O meu filho não morreu. O meu amor não morreu. Os nossos amores não morreram. A gente vai encontrar com eles. Então isso vai nos corroborando que o mundo espiritual existe. Que a alma é imortal. Isso que a carta, ela vai reverberando aquele alento, aquele consolo em todos que estão ali. Tanto que tem muitos livros de Chico que trazem essas cartas. E é muito interessante se ver. Que você vê como que pode trazer tantos detalhes, né, que ninguém sabia, que não tinha como saber. O Alexander Moreira, que é um psiquiatra, ele faz um estudo também com médiums. E aí ele fala que tem um menino psicográfico que ele nem sabia senhas, enfim, não tinha nem como o médium saber, era todo um critério que foi feito. Mas as cartas consolam sim, e a gente tem que tomar muito cuidado. Mas ela consola, mas a gente também tem que buscar o quê? Nosso caminho. Olha que interessante, você vê como os livros de André Luiz são muito educadores nesse ponto. No livro Os Mensageiros, que é o segundo livro, tem uma reunião espírita ali na casa, né, que antigamente muitas casas, da Isabel. E aí, a mãe tinha desencarnado.
E ela estava lá em espírito. E a filha estava ali no centro, na casa espírita. E aí ela pergunta, é possível, meu irmão, que eu tenha a possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha, que está aqui na reunião? Ou seja, a mãe estava lá, desencarnada, e a filha também. Ou seja, era o momento exato. Estou certa de, com a permissão que vocês me derem, a nossa Isabel me atenderá à angústia materna, que era a médium ali no momento. Aí o interpelado foi lá, falou, olha, eu vou perguntar. Daí ele colocou, aí trouxe para ela, minha irmã, o nosso nobre Anselmo, que estava ali dirigindo, que é o mentor ali naquela obra espírita, não julga viável o seu pedido. Asseverou que a sua filha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem a necessidade de testemunhar agora o que aprendeu com o seu exemplo no mundo. E ela precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Então, e a senhora ficou triste. E não somente por isso, continuou ali o orientador. O nosso instrutor se vê forçado a desatender. Porque negar isso para você, de ter que comunicar com a sua filha, trazia um inconveniente muito grave para o seu sentimento de mãe. No estado evolutivo que vocês se encontram, considerando esse velho hábito, ou seja, elas eram muito apegadas uma à outra, essa filhinha sua, ela vai ficar mais agarrada ainda ao seu auxílio, sempre necessitando dessa mensagem da mãe, querendo receber uma mensagem da mãe, e eles falaram que não seria oportuno. Prender-se-á a mãezinha afetuosa e sensível, e aí isso prejudicaria a mãe também. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de suor e lágrima, quando na terra. E aí você vê, considerando ainda esse caráter sagrado, que ela queria por amor, ela queria por afeição. Mas vocês perceberam que os espíritos fizeram essa negativa? Então a gente percebe muitas vezes nas obras do André Luiz e em outras questões, fala assim, nossa, mas tem um espírito sofrendo e eles não vão ali fazer esse resgate, porque é um momento que o espírito deve o quê? O querer. Quando você vê no nosso lar lá, no primeiro, tem uma senhora que aparece maltrapilha, pelo amor de Deus, me deixa entrar, e a Narcisa e o André Luiz, falando para a pessoa que cuidava ali dos muros, deixa a pessoa entrar, mas cadê a parte que a gente é cristão? Ela não está preparada. Ela vai perturbar. Olha direito para ela tinha pontos negros das mortes que ela tinha cometido de criança. Ou seja, eles vinham adentrando, deixando entrar. Então você percebe nas obras que tudo há um momento. E aí a hora que negaram, ela saiu esbravejando, xingando, enfim. Então você percebe na leitura dessas obras, né, a questão do momento de recebimento, dessas mensagens. Então como que a gente pode se reencontrar com o nosso ente querido? Através do sonho. Às vezes a gente sente a presença também espiritual, ou muitos também têm a mediunidade ostensiva. Mas precisa de condições satisfatórias. A pessoa desencarnou, ela tem um processo de recuperação. Como que desencarnou? Às vezes a pessoa demora, né, para se atinar, enfim, para recuperar fisicamente, espiritualmente e perispiritualmente. Tem um processo de adaptação do espírito no mundo espiritual. O que eu falei agora? Precisa ter uma autorização do espírito superior para realizar uma visita ou uma comunicação. E também a condição moral e espiritual vai entrar em análise, para benefício tanto nosso quanto deles. Não seria um momento. Ia acabar perturbando a mãe e a filha se ela recebesse. E para finalizar, a dor do luto, então o que é? A gente está num deserto de dor, mas a gente fica perdida, a gente precisa encontrar um oásis nesse deserto. A gente tem que se permitir ser inconstante. A gente não tem que corresponder à expectativa alheia. Então, ultrapassar o luto, ele é lento, um movimento oculto nas raízes da nossa alma. Cada um vai vivenciar de uma maneira. E a gente faz assim, nossa, fulano não para de chorar. Aí, às vezes, nossa, mal esfriou o corpo, já tá lá, ó. Meu Deus, não é assim? Se chora muito, é porque é muito. Não chora nada, é porque... Não. Entende? Cada um tem um processo. O conhecimento espírita, então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está colocando uma bússola. Quem vai calcular a rota é cada um de vocês, é cada um de nós. E é caminhando que a vida te encontra. Então, a gente precisa se curar, despertar para viver, e o luto é o quê? Reorganização.
A gente recalcula a rota e busca um novo sentido. Como que vai ser agora a casa sem a pessoa? Um filho que saiu de casa para estudar fora é um processo de luto, certo? Tudo. E aí você vai se reorganizando. Devagar a gente vai surgindo um broto de esperança. E se a gente aceitar esse convite, talvez muitos não aceitem, ela vai despertando para algo além do sofrimento. E a gente integra essa dor com a nossa nova vida. Então é preciso caminhar que a vida nos encontra. E algumas obras espíritas que eu trouxe ao mundo espiritual, esse da Ana Teresa Camasmi, maravilhoso, Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz. O Céu Azul é muito legal, que a Célia é de Rolândia, e o César Augusto, ele é muito legal para quem teve desencarne de filhos jovens, alguém que é bem bacana já de presente, ele é fácil de ler. O livro Voltei, que traz notícia também do mundo espiritual, que é do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que foi presidente da FEB, enfim, é muito atuante. E o Céu Azul é bem facinho de ler e bem legal de ler. Esse Deixe-me Partir é muito bom, que são rodas de conversa para enlutados. Você entrega as folhas para mim? Eu vou entregar. E aí, empresta uma para mim aqui, por favor. Acho que tem uma escrita aí, não sei. Isso. E aí, ele nos traz o quê? Essas duas obras são muito importantes. E esse Deixe-me Partir é um grupo de enlutados que ela fez um livro. E aí o livro Violetas da Janela, que é mais tranquilo, enfim. Então a gente lê, né, o início de obras espíritas, as pessoas iniciaram, às vezes, a Zíbia Gasparetto, às vezes a Gasparetto não é espírita, é espiritualista. Então assim, às vezes a pessoa lê e desperta, né, às vezes eu vejo essa obra e falo, não, agora eu vou me aprofundar um pouco mais. Então são sugestões de obras muito legais e, por óbvio, os livros do André Luiz. Aqui eu trouxe um material, algumas sugestões para a gente atravessar o luto. Então, primeiro, que eu coloco aqui, escreva uma carta ou várias, a gente fala, diário, coisa de adolescente. Não é. Então, por um ente querido, expressando seus sentimentos e lembranças. Qual foi a importância que ele teve na sua vida? Faça um agradecimento, peça um perdão de alguma coisa que você tenha feito ou que ele fez. O que você aprendeu com aquela pessoa? O que você gostaria de ter feito e dito e você não falou e disse? Relembre e conte momentos bons que vocês estiveram juntos, fatos que ocorreram que você quer contar. Então isso você vai fazendo um processo, né, de falar, de conversar e vai mantendo essas obrigações. Quantas vezes forem necessárias? Talvez diariamente, às vezes quando você sente vontade. Então é um processo que você vai fazendo o quê? Acalmando o coração. Crie um diário de luto também, como você está se sentindo hoje, como você não está. Faça uma lista de atividades que você gostava de fazer, tente continuar sozinho ou faça com outra pessoa. Converse com pessoas que entendam a sua perda e com quem você se sinta confortável para falar. Às vezes, muitas casas têm grupos de apoio, grupo de enlutados, tem o atendimento fraterno nas casas espíritas, conecte com pessoas enlutadas. Aqui a gente tem uma roda de conversa Consolando os Corações no Lusita. Aqui também. Tem? A que hora? Todo sábado, só que é cada 15 dias. Quinzenal. Isso, quinzenal. Quinzenal, que horas? Das 14 às 15h30. Então, das 14, mas não é só de lutado, é roda conversa geral. Que massa, todo mundo sendo espírita fazendo, né? Legal. Das 14 às 15h30, todos os sábados. Próximo sábado tem. Quinzenalmente. Bacana, porque daí não só questão de luto, mas de outras questões também. Sabe o que é legal das rodas de conversa? Porque daí, às vezes você acha que tem um bicho de 7 cabeças. Você fala, nossa, mas o outro também tá passando a mesma coisa. Então, assim, é o legal do falar, né? Trazer, dividir, compartilhar. O monstro vai ficando mais pequenininho, né? Tentar encontrar um novo hobby, às vezes uma atividade, um curso, às vezes uma viagem, né? Distrair novos... Porque às vezes a gente sente culpa, né? De estar bem, de estar feliz, né? O fulano faleceu, eu tô aqui, eu tenho que ficar triste. Não, como que aquela pessoa gostaria que você tivesse? Se você pudesse sentar com essa pessoa hoje, ela falar o quê? Não, cara, você tem que chorar mesmo. Ela fala, não, você tem que viver. Continua, não era assim que eu era. Enfim, como que você gostaria que essa pessoa... O que você acha que essa pessoa falaria para você? Uma corrida, uma caminhada em homenagem, relembre os momentos. E aí, para finalizar, eu gostaria que a gente virasse a folha e visse essa mensagem maravilhosa,
que tem no livro Na Era do Espírito, Chico Xavier Herculano Pires. Mortos amados. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancasse o coração para que se faça alvejado fora do peito. A ânsia de rever os sorrisos que se extinguiram, a fome de escutar as palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem o recurso de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se mobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando o porquê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como você pode, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam nesta vida maior. Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não como uma pessoa que desapareceu para sempre, mas a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, eles também lutam, também amam, também sofrem e também se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consiga enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e do teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, aos recordar-lhes a imagem, sempre que se veja em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com a tua. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romanagem da grande renovação. Chora, chora, quando não possas evitar o pranto que te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênção de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles todo te ouvem o coração na vida superior, sequiosos, desejosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do aperfeiçoamento, à procura de um amor sem a Deus. Lindíssima mensagem, né? Que Jesus abençoe grandemente a todos, que vocês tenham um excelente domingo. Posso fazer uma pergunta? Pode.